Bom dia, turma. Então, a gente vai falar hoje, né, sobre os graves problemas ambientais do planeta, tá ok? É necessário que vocês saibam, antes disso, que a manutenção desse modelo, né, de desenvolvimento capitalista que nós vivemos atualmente, ele não é sustentável, ok? E em longo prazo também, ok? Então, para satisfazer o modo de vida da sociedade de consumo ocidental, né, no caso aqui nós, né, seria necessário pelo menos mais 4 ou 5 planetas terras. Okay? Se a gente tivesse o mesmo tipo de consumo desenfreado que existe nos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, teria que ter, né, de 4 a 5 planetas para a gente poder ter, né, materiais disponíveis aí para atender ao consumo, né, sem limites que existe. Então é necessário que se tenha, né, no caso, um pensamento de justamente, será que é necessário consumir? Precisamos de tudo isso para, no caso, conseguir viver, né, bem, né, com os produtos necessários que nós temos, né? E acaba que esse tipo de modelo capitalista acaba trazendo alguns prejuízos ao planeta Terra, não só ao planeta, né, mas também a nós mesmos, no lugar onde nós vivemos, ok? Então existe uma expansão e uso de recursos naturais, né, no caso das atividades urbanas e industriais, tem provocado esse aumento dessa poluição, justamente para atender a essa demanda que existe, né, nos dias atuais. E qual seria o papel da natureza? Primeiro deles, né, seria fonte de recursos naturais para que as fábricas consigam, né, esses materiais, né, para produzir produtos. Mas acaba também, né, no caso, sendo depósitos de dejetos, ou seja, materiais que não são reciclados nem que tem nenhum tipo de utilidade para as empresas. Porque é claro que atualmente, né, muitas empresas também e até mesmo ONGs tenta, né, no caso, reutilizar alguns produtos, né, com o modo de tentar ter uma menor poluição. Que então a gente pode ver uma figura, né, a questão principalmente do lixo, e isso afeta, né, diretamente ao local onde nós vivemos, ao meio ambiente. Entrou uma lei, né, acho que ano passado, se eu não me engano, onde tenta, né, diminuir a quantidade de sacolas plásticas, né, que eram fornecidas pelos supermercados. Então houve uma diminuição muito grande, né, e se espera que se tenha ainda uma maior conscientização e assim, né, o meio ambiente tenha menos, vamos dizer, impacto. Então essa questão do lixo, né, atualmente existe um aumento, né, do controle também do lixo, e apesar de ainda ter lixo, né, jogado em natura, ou seja, na natureza, sem nenhum tipo de tratamento, existem algumas formas de destinação, né, que são trabalhados. O primeiro deles é a compostagem, né? Serve também para adubo orgânico, né? Muitas empresas acabam pegando, né, esse tipo de material que são restos de alimentos, né, e acaba utilizando, né, como adubo orgânico. Já existe também a incineração para redução do volume, né, onde o material, né, vamos dizer, tem um volume grande e acaba diminuindo, né, fazendo que se compacta, né, no caso. Existe também, né, os que nós temos mais conhecimento, que são os aterros sanitários, e acaba, no caso, não evitando um certo tipo de contato, mas hoje em dia você pode ver, né, no caso, a gente vê em vários locais onde existe um grande número, né, no caso, de pessoas em aterros sanitários catando alguns restos, né, que eles tentam achar lá de algum tipo de produto. Seria, né, para evitar diminuir, né, o contato humano, né, direto com o lixo, mas isso não ocorre de fato, né. Ainda assim, temos esse tipo de problema na nossa sociedade. Então aí é um tipo de aterro sanitário também, né, onde eles passam um trator para tentar também, né, diminuir o lixo e depois acabar tampando também.
Outro tipo de poluição é atmosférica, né, devido, né, no caso, basicamente a gases, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono também. E esses três tipos de gases, eles acabam provocando, né, o buraco na camada de ozônio, né, que tanto é comentado. Que existem algumas outras teorias falando que esse tipo de buraco é um efeito natural que existe na Terra, mas isso ainda não foi comprovado e que de fato, né, nós tem conhecimento é que esses três tipos de gases acabam, né, fazendo esse aumento, né, e é provocado principalmente por fábricas aqui, ó. Vocês podem ver que essa fábrica aqui não tem nenhum tipo de filtro para tentar diminuir, né, ou se tem, né, no caso não se vê, né, se vê uma grande quantidade de fumaça aí saindo, tá ok? Então o buraco na camada de ozônio, né, como o próprio nome diz, o ozônio é a camada natural que protege a Terra dos raios, né? E as causas que ocorrem, principalmente que se tinha muito, tem esse conhecimento, né, que é o CFC, que é o clorofluorcarbono, que eles têm em materiais de refrigeração e aerosóis também, ou seja, em geladeiras, muitas fábricas já estão evitando, né, no caso, de colocar esse tipo de gás, e aerosóis também, através de desodorantes, né, spray, né, qualquer tipo de produto assim, eles estão tentando mudar o componente para que não tenha nenhum, não, no caso, né, não aumente, né, no caso, o buraco na camada de ozônio. Okay? O que ocorre, né, de fato, é que esse buraco, ele basicamente ele está localizado sobre a Antártica, né, que é levada principalmente pela corrente de vento e também pela incidência da luz. Mas alguns estudos também comprovam que esse buraco na camada de ozônio ele é provocado principalmente pelos países industrializados, né, desenvolvidos, aonde estão, né, vamos dizer assim, mais próximo, né, as calotas polares, e isso faz com que elas se fixem, né, nesse local e acaba tendo um prejuízo, né, maior, porque são áreas onde existe, né, blocos de gelo e acaba, né, tendo um degelo e acaba aumentando o nível da água do mar. Então aqui a gente pode mostrar para vocês, né, uma cronologia, vamos dizer, né, de 2014, vocês podem ver que vai aumentando o buraco na camada de ozônio e, consequentemente, também a temperatura. Ó. Vocês podem ver, olha como era vermelho aqui, ó, no começo, vamos dizer, em 2014, e agora em 2019, olha como é que está vermelho. Então, né, a temperatura também acaba aumentando.